Fui obrigado a usar óculos, então agora pelo menos a aparência de inteligente eu vou ter mais ou menos. Opa! E aí, bom? Então, como você sabe, nosso corpo é formado por milhões de células e cada grupo celular desempenha uma função importante no nosso corpo. Só que tem um grupo extremamente peculiar, assim, digamos, que tem uma função muito importante, que é impedir que organismos externos e ameaças de fora te matem. E esse grupo é chamado de células do sistema imune. Provavelmente você já ouviu falar nos tais glóbulos brancos ou chamados leucócitos, que o pessoal adora falar que são como soldadinhos que protegem o seu corpo das ameaças. Mas o que a gente não está acostumado a escutar é que essas células não foram feitas especificamente para a defesa do organismo. Elas são extremamente importantes para manter o equilíbrio do corpo, chamado homeostase. E acabou que a defesa é uma consequência das características dessas células, como por exemplo a identificação de antígenos, fagocitose, liberação de substâncias citotóxicas. Então, evolutivamente, como a gente teve contato com outros micro-organismos e consequentemente com coisas prejudiciais à nossa saúde, como vírus, bactérias, toxinas, as funções dessas células foram extremamente úteis para combatê-los e acabou que ficou conhecido popularmente como célula de defesa. Esse grupo de células é extremamente diverso e possui várias funções, e eu vou apresentar elas para vocês agora. Só que antes de falar das funções de cada uma dessas células, é importante saber de onde que elas vieram. Todas as células do sistema imune são derivadas da medula óssea, que é considerado um órgão linfóide primário, ou seja, onde ocorre a formação de células. E todas essas células vêm de uma célula progenitora comum, chamada de célula tronco hematopoética, ou HSC pluripotente. E além das células do sistema imune, essa célula também dá origem a outros componentes do sangue, como as hemácias e as plaquetas. A célula tronco hematopoética dá origem a duas células progenitoras, a célula progenitora linfóide e a célula progenitora mieloide, o que dá nome às duas linhagens, que a gente costuma dizer, que é a linfóide e a mieloide. O progenitor linfóide dá origem aos chamados linfócitos. Os linfócitos são células antígeno específicas, ou seja, eles têm uma resposta específica para cada tipo de antígeno. Ele tem a capacidade de identificar o antígeno e reconhecer cada um especificamente. Ela tem a capacidade de memorizar a resposta para esse antígeno e futuramente, caso tenha contato com ele de novo, ela dá uma resposta eficiente e específica, produzindo os famosos anticorpos específicos, o que é muito importante e muito eficiente no combate a esses antígenos. Essa capacidade de memorizar a resposta faz com que a imunidade gerada pelo linfócito é chamada de imunidade adaptativa, ou imunidade adquirida. E esse tipo de imunidade é muito eficiente, porque é própria para cada antígeno, então ela vai ter uma resposta personalizada para cada um. Ela vai ser mais eficiente, mais rápida e vai eliminar o antígeno da melhor forma possível. Como os linfócitos possuem muita informação sobre eles, eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre eles no futuro, mas já fica aí sabendo como funciona. Outra célula da linhagem linfóide é chamada de célula NK ou Natural Killer, e como o próprio nome já diz, a função dessa célula é matar. Ela mata micro-organismos e células anormais, como células tumorais. Porém, ela sendo a linhagem dos linfócitos, a linhagem linfóide, ela não é específica para cada antígeno, ela tem uma resposta geral, o que torna ela uma célula do sistema imune inato e não adaptativo. O sistema imune inato, eles são as células que nascem com você e elas possuem respostas programadas naturalmente. Elas não são específicas para cada antígeno. Então, se entra um organismo X, ela vai ter a resposta dela, e o organismo Y ele vai ter basicamente a mesma resposta. Não é como o linfócito, que tem uma resposta para cada um. E apesar de não ser específica como adaptativa, a resposta inata é muito eficiente, tanto que ela é a primeira linha de defesa depois das suas barreiras físicas, né, como a pele e as outras partes do corpo, e na maioria das vezes ela consegue combater a ameaça de boas. Então, recapitulando, embora a célula NK seja da mesma linhagem dos linfócitos, que é a linhagem linfóide, ela é do sistema imune inato, enquanto os linfócitos são do sistema imune adaptativo. E agora eu vou falar de outras células do sistema imune inato, porém não da linhagem linfóide, sim da mieloide. As células da linhagem mieloide, além das células do sistema imune que a gente vai falar agora, ela também dá origem àquelas outras partes do sangue, como as hemácias e as plaquetas. Dentre essas células do sistema imune, eu vou começar falando dos macrófagos. Os macrófagos, eles são as formas maduras dos monócitos. Os monócitos é um grupo de células que não está maduro ainda, ele está presente no sangue e através de um processo chamado diapedese, que é a migração dos vasos sanguíneos para os tecidos, ele diferencia na forma de mastócito. Então, acabei falando errado nessa parte. Na verdade, o certo seria macrófago e não mastócito, tá? Não confundam isso. E segue o baile. E fica residente no tecido. O macrófago tem várias funções importantes, como ativação de células e de respostas imunes, secreção de proteínas, de sinalização, recrutamento de células. Porém, a função mais marcante do macrófago é a fagocitose. A fagocitose é quando uma célula engolfa a outra,
outro organismo e consegue matá-lo. E ele não faz isso só com micro-organismos, ele faz também com células mortas ou alguns produtos celulares que ficaram no corpo. Outro grupo celular é chamado de granulócito, que são células que possuem grânulos no seu citoplasma, e esses grânulos possuem substâncias que desempenham funções no corpo. Esse grupo celular também é famoso por ter seu núcleo formado por vários lóbulos, eles não têm um formato convencional, redondo, que a gente já está acostumado. Então eles são chamados de leucócitos polimorfonucleados. E os granulócitos são divididos em 3 subgrupos celulares, que são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Os neutrófilos são as células mais numerosas na resposta inata, chega a ser 50 a 60% de células são neutrófilos. Ele é bem caracterizado por ter seu núcleo lobulado de 2 a 5 lóbulos, né, que você consegue ver bem no microscópio, e ele tem a capacidade de capturar organismos por fagocitose e matar com o produto dos seus grânulos dentro do seu citoplasma, usando enzimas e substâncias microbianas presentes nesses grânulos aí. E além de matar os micro-organismos, essas grânulas também secretam substâncias que fazem a reposição da membrana celular. Os eosinófilos e os basófilos também possuem grânulos que secretam substâncias quando eles são ativados. Os eosinófilos eles liberam substâncias principalmente antiparasíticas, ou seja, que combatem os parasitas. Dentre essas substâncias tem a peroxidase, que gera espécies reativas do oxigênio que combatem principalmente parasitas eumínticos, e a proteína catiônica, que tem a capacidade de fazer abrir poros na membrana da célula, ou seja, ele tem uma atividade citotóxica, consegue também matar outras células. E os basófilos eles possuem substâncias que estão muito presentes na resposta alérgica. Eu já vou fazer um vídeo também específico para alergia, afinal é minha área, mas uma das substâncias que os basófilos liberam é a heparina, que é uma substância anticoagulante, faz com que o sangue flua mais de boas nos seus vasos. Outra célula também presente na resposta alérgica é os chamados mastócitos. Os mastócitos possuem grânulos de histamina, e essa histamina é uma substância que causa vasodilatação e é a principal responsável pela pele vermelha e pela coceira característica da alergia. Uma pequena curiosidade a respeito do nome dessas células. O nome eosinófilo significa afinidade por ácido. Então são células que se coram com corantes ácidos. E os basófilos são o contrário, são afinidades por bases, ou seja, elas se coram com corantes básicos. E além dessas células que eu já falei, tem uma célula um pouco diferente delas, porém não menos importante, chamada célula dendrítica. Uma célula bem diferente, que tem vários braços, parece mesmo um neurônio, e ela tem a função de apresentar antígenos para um tipo específico de linfócito. Eu ainda vou explicar um pouco mais sobre isso no vídeo sobre linfócitos, apresentação de antígeno, mas essa é a função dessa célula, apresentar antígeno, basicamente. Bom, então acho que você agora está devidamente apresentado a todas as suas células do sistema imune. Bom, então acho que é isso. Eu acho que eu consegui falar bastante sobre essas células aí. E no futuro eu vou ser mais específico, obviamente, mas é bom já ter uma noção mais ou menos do que cada uma faz, porque nos outros vídeos eu vou falar de outros processos, então é bom você saber sobre essas células. Bom, acho que é isso aí. Então se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você quer ver mais vídeos de ciência, principalmente sobre imunologia, se inscreve no canal. E se tiver alguma dúvida, por favor comente, eu vou ficar muito feliz em responder a sua pergunta. Bom, então é isso, galera. Valeu, falou!